Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, neste programa nós trazemos gestores de várias áreas de empresas para falar sobre assuntos que são de interesse tanto de quem já é um gestor, como também de quem está se preparando para a função de gestão. Nosso convidado de hoje, Daniel Gamês, vai falar um pouquinho sobre o trabalho de um gestor dentro de uma empresa franqueadora. Só para apresentar o Daniel, ele é gerente-geral da franqueadora Supervisão Vistorias, ele é formado pela FGV de São Paulo, 20 anos atuando em rede de franquias, implantou e estruturou redes de franquias importantes como a CNA, Francap, Damásio de Jesus, Abril Educação, Jenny King, e agora ele está na Supervisão Vistorias. E o tema é diferenças entre gerenciar uma franqueadora e gerenciar uma empresa tradicional, uma empresa industrial ou comercial. Tá? Então agradeço muito sua presença, Daniel, a sua disposição em comparecer aqui para conversar um pouco com o nosso telespectador. Antes de mais nada, antes de entrarmos no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre o que é a Supervisão Vistorias, o que faz a Supervisão Vistorias. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade de contribuir com vocês. A supervisão, ela executa um tipo de serviço diferente, né, que muitas pessoas ainda não conhecem. Nós trabalhamos com vistorias automotivas. Então, é uma rede que já opera há 12 anos fazendo isso, né, bem tradicional. Hoje nós temos aí 140 franqueados, espalhados em 9 estados pelo Brasil, tá? E sendo que a maior capilaridade da rede está em São Paulo. Hoje nós temos 70 mil laudos por mês, né? O número oscila um pouquinho, mas 70 mil é um número normal, né, que a gente trabalha. E a maior parte dos nossos clientes são concessionárias, grandes grupos de vendas de veículos, despachantes, seguradoras e bancos que contratam os serviços de vistoria para que eles possam ter a segurança absoluta do veículo e da qualidade do veículo, qualidade e procedência do veículo que elas estão adquirindo. Ok. Fica onde? Qual é a sede da empresa? A sede da empresa fica em São José dos Campos, São Paulo. Sim. Você falou que são 140, quantos franqueados? 140 lojas. 140 lojas. Perfeito, exatamente. Mas franqueados um pouquinho 85 menos, franqueados. 80, e a empresa está aberta a novos franqueados? Sim, nós estamos expandindo a companhia. Muito bom. Né? Isso é fruto de todo um processo que nós passamos no último ano, justamente visando uma série de capacitações novas para os franqueados que possibilitam, né, possibilitam essa sinergia com novos mercados, entendendo a realidade de cada um. Que bom. Bom, vamos entrar no nosso assunto, né? Vamos lá. A diferença entre você ser um gestor numa franqueadora e numa empresa industrial ou comercial. Quais são as principais diferenças entre ser um gestor numa dessas empresas e ser um gestor numa franqueadora? Perfeito. A primeira é a questão do modelo de negócio em si. Então, quando você gerencia uma empresa franqueadora, pressupõe que você tem franqueados. E franqueados são donos de negócio, né, como franqueador. Então, existe uma relação que precisa ser muito bem definida, né, dos papéis entre as partes, das expectativas entre as partes, porque o franqueado ele tem a necessidade de de seguir as diretrizes da franqueadora. Sim. E essas diretrizes elas têm que ser claras, definidas, mas elas não podem sufocar o franqueado. Entendi. Né? É uma relação de responsabilidade e de liberdade, que tem que ser muito bem trabalhada. Tá. Quer dizer, a principal diferença é que na franqueadora, franqueado e franqueadora, não tem uma relação de subordinação, né? Como você tem dentro de uma empresa onde o gestor ele é o chefe de alguém e dá ordens, né? Perfeitamente, Gasparetto, isso é muito relevante. Né? Não é uma relação de subordinação, é uma relação de igualdade, né? Onde as partes têm que cumprir um papel para que esse processo possa fluir bem. Certo. Quais são as principais dificuldades na gestão de uma franqueadora, né? Que se encontra no dia a dia? Tá. Bom, as dificuldades são as seguintes. Eu colocaria que a comunicação é um fator relevante. Por quê? O franqueado, invariavelmente, ele é muito envolvido com a operação. Então, ele está ali no dia a dia, tocando a loja dele, cuidando dos clientes dele e assim por diante. Então, o processo de comunicação ele tem que ser muito claro e tem que ser contínuo. Por quê? Porque
é diferente, né? A dinâmica é diferente, a dinâmica da franqueadora é diferente da dinâmica do franqueado. Então a comunicação é desafiadora. E o segundo ponto é que a relação de franquia, por si só, ela é muito pessoal, né? Você tem um empresário ali, mas você está lidando com um franqueado, esse franqueado é quem representa a sua marca naquela região, naquele município, naquele bairro, né? Então, por si só, essa relação ela é pessoal. Só que essa relação pessoal, ela precisa ter, de novo, regras estabelecidas e parâmetros, por quê? Uma questão é o tratamento pessoal, é a afinidade, é o dia a dia, e a outra coisa é a relação profissional. E essas coisas têm que caminhar juntas. Lógico. O fato de que existem normas estabelecidas pelo franqueador, e o franqueado, ele aceita essas normas normalmente, tranquilamente, ou ele às vezes vai contra, não aceita, contesta o que a franqueadora diz que ele deve fazer ou como ele deve fazer? Perfeito. Você tem as duas situações, né? E eu diria que a maneira de lidar com elas depende muito da maturidade da sua rede, né? Então tem redes que já têm uma cultura muito mais sólida no sentido de entender que o papel da franqueadora é cuidar da estratégia, e por que oferecer ferramentas, treinar e acompanhar o franqueado, e o papel do franqueado é cuidar da loja, do dia a dia, do cliente, da equipe. Então, quando você entende a essência dessas responsabilidades, o conflito ele é muito pequeno. Por quê? Cada um cumpre a sua parte e a coisa flui muito bem. Então, esses papéis precisam estar muito bem definidos na relação franqueador-franqueado. Sim, sim, mas invariavelmente esses questionamentos acontecem, né? Por quê? Como a relação ela é pessoal, né? Você sempre vai ter um executivo lidando com um franqueado e assim por diante, é muito comum essa troca, né, de experiências e certamente isso fortalece o sistema. Por quê? As melhores franqueadoras, as que mais progridem, e o próprio sistema é prova viva disso, haja visto os indicadores de crescimento que são sempre muito maiores do que o PIB, fazem o quê? Usam a expertise do franqueado na ponta, né, a experiência, como base da estratégia da franqueadora. Ou seja, o que acontece na porta para fora, como a gente diz, é importantíssimo para balizar o que acontece na porta para dentro, que é a franqueadora. Que é a franqueadora, né? Então, tendo em vista todos esses detalhes de uma gestão de uma franqueadora, diferente de outras empresas, quais as principais características que um gestor de uma franqueadora deve ter? Perfeito. Eu acredito que um gestor ele deve ser bom ouvinte, né? Essa é a primeira característica. Ele tem que ser um generalista, porque os problemas são todos correlatos, né? Então, o marketing tem interface com o comercial, tem interface com operações, tem interface com SAC/SAF, com tecnologia e assim por diante. Então, jurídico também é uma coisa muito relevante para a franquia em geral. Então, tem que ser generalista, tá? Para que você possa opinar ou direcionar os executivos conforme o expertise de cada um deles. E outro ponto que eu destaco que eu acho que é bem importante é o seguinte: você precisa ser afável com as pessoas, né, e duro com os problemas. Quando eu digo duro com os problemas, é muito mais uma questão de você focar a ação na solução do problema. Né? Então, assim, o problema é esse e a gente precisa resolver isso. Então, é desafiador nesse sentido, né? Achar um dinamismo que contemple todas essas esferas da relação. Você conhece algum curso específico para gestão de franquias, de franqueadoras? Ou não existe, só existem aqueles cursinhos de aperfeiçoamento? Ou existe já oficialmente um curso que forme gestor para franqueados, para franqueadoras? Olha, hoje, né, o que eu entendo dos cursos que eu acompanho, você tem uma segmentação muito grande por temas. Né? Então você tem a própria Associação Brasileira de Franchising, ela tem uma grade de cursos muito interessantes, ela tem uma grade de eventos muito interessantes, né? Inclusive a própria convenção da ABF, ela trata muito sobre o tema gestão de maneira macro, né? Então você tem duas esferas, a gestão macro e gestão do ponto de vista específico de departamentos e de ações, né? Mas eu entendo que o próprio processo de gestão em empresas franqueadoras, ele vem se amadurecendo. Por quê? Franquia, qualquer uma, é essencialmente um negócio familiar, né, na sua raiz, de alguém que teve uma ideia brilhante, que escalou essa ideia e que encontrou outras pessoas dispostas a investir nisso. Então,
Esse processo ele vem se amadurecendo como um todo ao longo dos anos. Entendi. Porque a gente percebe que é uma coisa muito específica, alguns problemas são muito específicos nessa relação. Agora, qual o principal problema com relação aos franqueados? Quais os problemas mais comuns que aparecem nesse relacionamento entre franqueador e franqueado? Perfeito. Eu acho que um dos principais problemas que, em geral, as redes têm é justamente você estabelecer links de confiança, né, vínculos com essa rede. Por quê? Porque esse vínculo faz com que o franqueado fique engajado. Então, o engajamento é um negócio extremamente relevante para qualquer rede de franquia, né? E esse engajamento, ele tem níveis conforme o ciclo, que a gente chama de ciclo de relacionamento desse franqueado dentro da rede. E esse relacionamento ele é diferente, é como a criança, o adolescente ou o adulto, né? Em cada fase você se comporta de uma maneira, mesmo sendo o mesmo, né? Você tem diferenças aí. Então, o segredo é você entender a essência da sua rede, se ela é uma rede mais nova, se é uma rede mais madura, o perfil desse franqueado, né? E justamente direcionar as tuas ações, os departamentos, os executivos, as tratativas, para que você possa ir ao encontro dessa necessidade, né? Você tem a estratégia macro, mas a forma de lidar com os franqueados, com os clusters, ela varia um pouquinho, de acordo com o próprio perfil e a maturidade dele dentro do sistema. Entendi, Tá? entendi. Agora, o franqueado, como ele é visto pela franqueadora? Ele é visto como um cliente, ele é um cliente, ou ele é visto como um parceiro de negócio? Como é que se vê essa relação pro lado da franqueadora? Tá bom. Eu gosto das duas coisas, Gasparetto, né? E vou explicar por quê. Quando você fala da questão do cliente, ele é um cliente interno, né? E a essência é que todos na franqueadora devem trabalhar para o franqueado. Por quê? Porque a franqueadora só existe por conta do franqueado, né? Então não dá para dissuadir, são coisas juntas, mas a ponta é o franqueado, é lá que tudo acontece. Certo. Tá? E do ponto de vista efetivamente do parceiro, sim, mas por conta da estratégia. A partir do momento que esse franqueado ele é parceiro, ele está envolvido na estratégia, ele compreende a estratégia, ele compra aquilo como uma verdade, ele tem o senso de pertencer àquela rede, àquele momento, e a execução dessa estratégia pela parceria é uma coisa que acontece de maneira natural. Tá? Mas isso é um caminho que tem que ser construído, e esse é um caminho diário. Agora, o franqueado, ele também tem essa visão de que ele é cliente, porque eu imagino que ele se sente dono do negócio também, né? Ele tem essa visão, quer dizer, esse relacionamento é de mão dupla, você vê ele como cliente e como parceiro, mas ele só se vê como parceiro, por exemplo? Olha, eu acho que sim, em alguns casos sim, né? E qual é o desafio? De você ventilar isso para a tua rede, que, de novo, não existe uma separação entre as coisas, elas são juntas. Né? Então, uma rede, ela tem as partes, ela tem os seus elos. Né? Isso é uma coisa contínua. Tá? Então, da mesma maneira que o franqueador ele tem que entender que o franqueado ele é um cliente, ele é um parceiro, o franqueado ele tem que entender que ele faz parte de um sistema e que a franqueadora está lá para ajudá-lo a todo momento. É como a mãe e os filhos. Entendi. Né? Você até tem conflito sobre isso é normal, mas a essência tem que ser preservada, que é justamente isso. Ah, tá ok. Normalmente, não sei se normalmente ou toda franqueadora tem o seu fundo de propaganda, né? Que é para todos ali. Isso leva o franqueado a querer dar muito palpite e de como administrar esse fundo. Como é que se resolve esse problema? Porque se ele se sente como um parceiro, ele vai querer também dar palpite em como se usa aquele fundo que afinal ele está contribuindo com aquilo, né? Sim. Como é que se administra esse eventual relacionamento que pode dar conflito também? Bom, primeiro é o entendimento do que é um fundo de marketing. O fundo de marketing, ele é uma receita da rede, em geral arrecadada pela franqueadora e administrada pela franqueadora, né, que precisa ter um estatuto com regras definidas de utilização. Né? Então, essa é a primeira, definir a essência do que é um fundo e o que você pode ou não fazer com ele. Certo. O segundo passo é você formar um comitê, pode ser um comitê de marketing para aqueles franqueados que têm mais sinergia com esse tema, ou um comitê de gestão, que pode trabalhar marketing e outras operações, né, outros temas.
E aí, dentro disso, você compartilha as estratégias com esse comitê. Existem redes que esse comitê se reúne mensalmente, bimestralmente, algumas semestralmente, depende da dinâmica de cada rede. Mas a partir do momento que você definiu, de novo, o parâmetro, que esse parâmetro está claro, que tem a clareza que é um dinheiro da rede e que o franqueado ele pode, e é muito, muito saudável que isso aconteça, que ele traga a experiência da ponta do dia a dia, do cliente ali, para dentro da estratégia, só tem a crescer, só tem a ficar melhor. Né? Então a gente trata dessa forma. Entendi. Qual é o meio de comunicação? Porque tudo isso, a políticas, normas, procedimentos, a cultura do franqueador tem que ser levado para o franqueado. Quais são os canais de comunicação que se utiliza para levar tudo isso para um franqueado? Qual é a forma de contato? O que existe formalmente, né, nessa comunicação? Perfeito. Normalmente em franqueadoras você vê estruturas de tecnologia bem sofisticadas que a gente chama de extranet. Então a extranet ela consolida as informações que são relevantes, os comunicados, os treinamentos, os vídeos, né? E assim por diante, as campanhas que têm que ser trabalhadas e tudo mais, dentro de uma única plataforma de comunicação. Então é uma plataforma de comunicação robusta, interna, onde você consolida tudo isso. Mas a gente sabe como o franqueado está na operação, e já falamos sobre isso, né? Às vezes ele não para ver extranet, vamos falar do mundo real aqui também. É verdade, né? é verdade. Então, a gente usa canais alternativos, como por exemplo o e-mail, o próprio WhatsApp é uma alternativa interessante, e equipes de consultoria da própria franqueadora, que visitam o franqueado, né, e compartilham com ele esse conhecimento, seja de um novo produto, um novo serviço, uma metodologia, uma campanha. Então, essa informação chega por sistema, por tecnologia e por pessoas. Se a gente pudesse resumir, seriam os 3 pontos. Agora, como é que o gestor do franqueador sabe se aquilo está sendo cumprido entre os seus franqueados? Quer dizer, aquelas normas estão sendo seguidas, os procedimentos. Se o franqueado está fazendo aquilo que foi recomendado pelo franqueador que seja feito, como é que ele fica sabendo disso? Perfeito. Uma coisa muito importante, Gasparetto, é que o franqueado, né, ele tem que ser formado para gerir uma empresa. Né? O franqueado é muito focado em geral, logicamente que não é uma regra, mas é o que a gente observa, ele é muito focado em execução. Então, o primeiro ponto é você definir comportamentos de sucesso dentro da característica do teu negócio que tem que ser executados. Com base nisso, você estabelece critérios de avaliação e acompanhamento, em geral, que são vislumbrados pela equipe de consultoria da franqueadora que visita e são suportados por sistema. Então, o sistema ele é ferramenta. O sistema faz parte, mas ele é ferramenta. Então, se eu puder resumir, o diagnóstico do que é sucesso em termos de comportamento, suportado por um bom sistema, com indicadores definidos, com toda a clareza nesse sentido, e com acompanhamento humano. Né? O fator humano em franchising ele é muito importante. É verdade. Né? Ele é muito importante. Agora, existem momentos em que você reúne franqueados, por exemplo, não só para transmitir novas informações, mas para que haja um congraçamento, para que eles se conheçam. Existem momentos dentro da franqueadora em que isso acontece? Não. Perfeitamente. Né? Cada franqueadora tem a sua dinâmica. É. O que eu observo, você tem um momento que é crucial dentro das redes, que é a convenção, onde você reúne todos e fala da estratégia, fala das tendências de mercado, em geral coloca o planejamento e as principais ações da franqueadora para o próximo ano e como isso impacta cada um deles. Né? É extremamente motivacional, porque você compartilha essa energia com todos e tudo mais. Mas independentemente disso, como toda relação, e o franchising é uma relação, ela tem que ser alimentada. Né? Então, dentro disso, o que acontece? Em geral, as redes programam encontros com a rede, que pode ser por conta de vendas, pode ser por conversão de marketing, pode ser por roadshows que se fazem regionalmente, onde você trabalha questões de operação com questões de marketing. Né? Então, a essência é reunir a sua rede. Eu sou altamente favorável a essas reuniões da rede, pode ser mensal, pode ser bimestral, o que for mais adequado para a sua rede, mas que essa troca aconteça. E eu sou favorável também que ela aconteça regionalmente para fortalecer as regiões sobre o critério que for mais viável para a sua rede e, num segundo momento, através da rede.
de novo, a corrente, né? Se os elos forem fortes, o todo também vai ser forte. Vai ser forte, né? Sim. Agora, não dá problema não, porque aí, de repente, você tem insatisfações isoladas que se juntam ali, né? Naquele momento. Como é que administra isso quando você tem um grupo de pessoas que começam a pressionar porque é uma insatisfação mais ou menos de uma boa parte daquelas pessoas que estão ali numa convenção, por exemplo? Acontece, né? Mas veja que acontece no comportamento. Na convenção é um pouco diferente, porque a expectativa da convenção, ela não é exatamente pontual, ela é uma expectativa de estratégia para o próximo ano. Então as pessoas têm um outro mindset. Sei. Né? O que você me coloca acontece, em geral, em reuniões regionais, onde você trata mais da realidade daquele franqueado, daquela região, né? E aí você seguramente vai ter demandas, a gente chama de demandas que vêm à tona, né? Às vezes com maior ênfase, às vezes com menos ênfase. Mas, Gasparetto, não tem como fugir. Né? É você, de novo, lembra, ser bom ouvinte, entender essa demanda, entender até que ponto essa demanda está prevista ou não dentro do planejamento da franqueadora e das ações, e aí acalmar os ânimos, conversar, alinhar. Né? Por quê? Em qualquer rede, Gasparetto, o trabalho de um franqueado impacta no trabalho do outro. Lógico. Isso é um fato, porque estamos dentro de uma mesma marca. Né? Então, dentro disso, é importantíssimo que você pode ter divergências com outro franqueado, como você tem com seres humanos. Mas a relação de trabalho, a relação de marca, a relação do foco no cliente, que é a essência, né, é o cliente, tem que ser preservada. E é isso que a gente leva. Tá. Naturalmente, a franqueadora tem que se preocupar, então, com o treinamento também dos franqueados, não só na parte técnica do trabalho, mas também na parte da gestão, porque ele é um gestor também dentro da sua franquia, não é verdade? Perfeito. Nós aqui, os sul-americanos, né, a gente tem uma capacidade, uma energia muito grande, então, em geral, somos muito focados em execução, de executar muito. Né? E aí, tem negócios que são mais dinâmicos, outros que são menos e assim por diante. Então a gente tenta trazer para essa rede e para o sistema que a premissa da gestão, a premissa do controle, a premissa de você saber onde você está indo, né? O fato de você parar para você planejar, seja o seu dia, seja a sua empresa, seja a sua meta, seja na sua vida pessoal, porque isso é um todo, né? Não dá para separar as pessoas. Então, dentro disso, a partir do momento que você entende a importância da gestão, a execução, ela vem naturalmente pelo próximo passo. Porque você começa a se refletir, por que eu estou fazendo isso? Né? Para que eu estou fazendo isso? E mais do que isso, o que eu quero fazer e o que eventualmente me impede de conseguir o que eu quero. Certo. Então, essas reflexões, elas sim e devem vir em treinamentos, tá? Que em geral são suportados pela franqueadora, com base aonde? Na própria realidade da rede. Entendi. Agora, a gente está falando dos problemas no relacionamento franqueador-franqueado. Agora, o gestor tem também uma outra preocupação, que é internamente, porque ele ali, dentro da franqueadora, ele tem pessoal, no caso aí, pode subordinado a ele, é um pouco diferente, não é? Mas é preciso também levar todo esse espírito de parceria com franqueados para o pessoal, não é? Quais são os principais problemas enfrentados por um gestor de uma franqueadora dentro da franqueadora, com o pessoal da franqueadora? Perfeito. O primeiro ponto é você conduzir a sua empresa a partir do momento que você tem departamentos definidos, ações definidas, rotinas definidas, né? Você começa a trabalhar no quê? Na essência do sistema de franquia, né? Que é essa questão das pessoas, essa questão da preocupação com o franqueado, com tudo que ele tem. Né? Então, entendendo o franqueado, entendendo o histórico dele, entendendo o momento dele. Né? Então, para que isso possa fluir bem com a equipe, ela precisa gostar de gente. Sim. Né? Você vai lidar o tempo todo com contatos pessoais, então é WhatsApp o dia inteiro, é e-mail o dia inteiro, é questionamento o dia inteiro, isso é normal, é diferente, é muito dinâmico. O franchising é muito dinâmico, muito. Então, você tem que ter alguém dinâmico, você tem que ter alguém que tenha consciência que o teu tempo dentro da franqueadora ele é diferente do tempo do franqueado. Por quê? Porque ali é just in time. Ele precisa da resposta agora, porque o cliente está na frente dele, porque o sistema travou, porque ele tem uma dúvida operacional, né? Porque ele tem uma dúvida comercial. Então,
esse dinamismo ele tem que fluir. Lógico. Tá? Então, os desafios são justamente esses, é você conscientizar a sua equipe que ela trabalha para o franqueado, dentro de um sistema de franquia, e é preciso entender o tempo do franqueado, né, como uma prioridade. Então, o franqueado, na verdade, ele é um cliente, né, e não subordinado, como a gente falou aqui. Exatamente. Então, isso é bem importante. E essa rapidez de atendimento, porque na verdade ele está ali, como você colocou, na ponta e em contato com o cliente dele, mas que no fundo ele é cliente da franqueadora toda, Perfeito. na verdade. Então, isso dá... Eu imagino que isso seja um problema em todas as empresas, né? Mas na franqueadora, assim, eu vejo, você colocou uma coisa interessante, que é a resposta imediata que o franqueado precisa, né? Não é como numa empresa normal em que a pessoa fala, eu vou dar uma olhada, amanhã eu vejo, depois eu mando. Às vezes ele precisa da resposta na hora. Sim, né? O senso de urgência. De urgência, porque o cliente está ali na frente dele exigindo uma resposta, né? Então isso é que é importante de ser feito. Bom, Gamês, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Eu acho que abordamos aí os pontos principais e deu para perceber bem qual é a diferença entre você gerenciar uma empresa normal, vamos chamar assim, não é? Uma empresa industrial comercial e uma franqueadora, né? Deu para perceber bem quais são as diferenças de um e de outro. E, eventualmente, para aquelas pessoas que querem migrar, né, trabalhar como numa franqueadora, me parece que você citou a Associação Brasileira de Franchising. Que é uma associação forte que dá apoio para o pessoal de franquia, né? Perfeito, uma associação muito tradicional, muito atuante e muito profissional, né? Onde há uma interface muito grande entre os profissionais que estão ali no dia a dia do franchising, que conhecem franchising e que atuam na própria associação pelos seus diversos braços, Entendi. seja eles quais forem, né? Treinamento jurídico e assim por diante. Tem experiência prática numa franquia. Sim, é uma experiência muito prática e muito relevante para quem quer conhecer um pouco mais do sistema de franquia. O sistema de franquia no Brasil é extremamente maduro, extremamente consolidado, né? É um sistema de sucesso, isso é inegável, né? Justamente pela força das partes que fazem o todo. Quer dizer, você recomenda então para estudantes, pessoal que está se formando, ou pessoas que, enfim, que dêem uma olhadinha também nesse ramo de franqueado, né? De franquias e tudo mais, porque há uma possibilidade muito grande de trabalho aí também de um gestor, né? Sim, você tem oportunidade de todos os lados. Então, como gestor, como empreendedor, né? Como multiplicador de ideias de sucesso, né? Hoje em dia a gente vem de uma geração que já tem uma mentalidade extremamente empreendedora, isso é muito latente. Então o sistema de franquia ele vem ao encontro dessa necessidade, porque ele é formatado, ele é definido para que isso possa fluir e para que possa ser escalado, né? Essa é a essência de um sistema de franquia bem feito. Tá bom. Gamês, quero agradecer muito sua presença, vou deixar aqui a câmera para você se despedir do pessoal e se você quiser deixar aí o seu e-mail para contato, fique à vontade, tá? Ótimo, então eu agradeço pela participação no programa, é um prazer falar de franquia, falar de empreendedorismo, falar de oportunidades como um todo aqui com vocês. Eu vou deixar os meus contatos, meu nome é Daniel Gamês, né, estou no LinkedIn, no Facebook, meu e-mail é daniel.games@supervisão.com, né? Aproveitar aqui também para recomendar a vocês que façam vistorias automotivas, é um serviço extremamente relevante, extremamente importante. Conheçam mais no próprio site da Supervisão, supervisão.com. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, viu, Daniel? Muito bem, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês e nos aguardem no nosso próximo programa. Muito obrigado.